hoje nós vamos falar aqui com os nossos convidados, com a Regina, com o André, com o Guilherme e com a Luciana, a respeito de portos secos. Então, primeira coisa, eu vou pedir para o André rapidamente dar uma explicaçãozinha do que é o Porto Seco, porque nós temos telenautas que são já profissionais atuantes de comércio exterior e logística, nós temos alguns alunos também já que estão com seus estudos adiantados, mas grande parte aí, grande parcela da nossa audiência são pessoas que não têm tanto conhecimento assim da área, são iniciantes, são interessados. Então eu queria que rapidamente você inteirasse, né, de uma maneira rápida e dinâmica para o nosso telenauta o que vem a ser um Porto Seco, por gentileza. Ok, o Porto Seco, na verdade, ele é uma extensão, né, da zona portuária ou aeroportuária, também conhecido como zona secundária, não é? Pois justamente as zonas primárias, que são as áreas de porto e aeroporto, eles são as primeiras áreas onde ingressam mercadorias para o território brasileiro, né? Então é uma zona internacional. O Porto Seco, no caso, vem a ser justamente uma zona secundária, porque ela não está determinada nessa área, mas ela igualmente é uma zona internacional. Então a mercadoria que ingressa dentro das suas dependências, ela tem a possibilidade de ser desembaraçada, né? Ou seja, liberada para exportação ou importação dentro de uma área que é afastada dos portos e aeroportos. É basicamente esse o conceito. No Brasil hoje nós temos cerca de 63, né, áreas denominadas portos secos, né, ou estações aduaneiras de interior, que são os EADs, e eles fazem parte aí, a grande maioria concentrada no estado de São Paulo, são cerca de 27 EADs aqui na região do estado de São Paulo. Então, São Paulo concentra a maior parte, né, e mesmo assim com limitações. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, quem sabe responde, né? Porque existe essas duas denominações que você falou, Porto Seco e EAD. O que difere uma da outra? Regina, pode ir. O primeiro nome foi DAP, Depósito Alfandegado Público. Faz tempo, hein? Exato, de novo, exato. Aí depois passou para a Estação Aduaneira do Interior, por quê? Porque a ideia é que ela fosse fora da área onde não se tivesse nem porto, nem aeroporto, nem fronteira. Então ficaria longe, estaria no interior do país. Porém, Santos, quando tinha os terminais retroportuários, eles acabaram pedindo a concessão, porque havia uma diferença de taxação de armazenagem, eles pediram a concessão para a Estação Aduaneira do Interior e acabou perdendo a noção, né? E no mundo inteiro, aí vem o principal, no mundo inteiro se chama Porto Seco, porque não é molhado, porque não é um porto onde o avião desce, nem onde o navio para. Então, o Brasil resolveu adotar, no regulamento aduaneiro de 2002, resolveu adotar o termo mundial, que era Porto Seco. Então, por quê? Porque ali não chega navio, não chega avião, e não é o primeiro local onde se passa um caminhão. Fronteira. Com uma aspas, Uruguaiana tem um Porto Seco do lado da fronteira onde passa o caminhão. Então, mas, de qualquer maneira, o Porto Seco é justamente porque é um termo internacional onde não se tem nada, onde não se tem chegada em primeira instância de carga nenhuma. Ok, muito obrigada. Bom, então, essa necessidade que foi abordada aí no nosso aniversário de programa, né, de termos um outro Porto Seco aqui em São Bernardo. Nós temos percebido que, eu particularmente tenho percebido, que outras pessoas, outras entidades, inclusive algumas que estão lá em Santos, alguns terminais lá em Santos, também vêm provocando essa discussão de ampliação. Tanto é que, como eu falei, acabou dando um certo mal-estar aí com a Integral, porque elas disseram, não, nós estamos aqui, não, nós reconhecemos que a Integral é um Porto Seco aqui na nossa região. Mas o que se cogita é a necessidade da ampliação desse serviço, né? André, como é que você tem visto aí o Porto Seco aqui nessa nossa região? Na sua opinião, ele está atendendo as instalações que nós temos aqui, né? Está atendendo a demanda? Seria realmente necessário ampliarmos essa oferta
né, de espaço? Como é que vocês veem isso? Você também, Guilherme, né? Da necessidade realmente de ampliação. Nós percebemos, sim, que existem vários gargalos, o Porto de Santos sempre afogado, mas também nós percebemos que existe toda uma burocracia em torno disso. Não é fácil se instalar um porto seco, né? É necessário aí toda uma tramitação do próprio governo. Então... Bom, em primeiro lugar, respondendo a pergunta da professora, Cláudia, eu digo o seguinte, os próprios números do comércio exterior no Brasil, eles são a resposta para essa pergunta, né? Os saltos que houveram na balança comercial brasileira, nem sempre a infraestrutura do Brasil acompanhou essa evolução. Para que se tenha uma ideia do que eu digo, 2,7 bilhões de dólares foram exportados no ano da década de 70, né? Contra quase, ultrapassando a cifra aí dos 200 bilhões de dólares hoje, não é? Quer dizer, são números expressivos e, infelizmente, a infraestrutura portuária no Brasil ela não acompanhou essa evolução, né? A pergunta da professora, a essência dela é se São Bernardo conta com essa infraestrutura hoje. Eu diria que não só São Bernardo, mas como grande parte do Brasil tem a carência e tem a necessidade de expansão dos portos secos ou dos dry ports, não é, como são conhecidos. Basicamente, o que eu posso responder objetivamente é que os portos e aeroportos, eles têm gargalos, né? Gargalos físicos, geográficos, não é? A expansão deles são limitadas hoje, não é? A própria evolução, o crescimento das cidades impede que se possa crescer nesses locais, não é? Então, a necessidade que se instala é urgente para a ampliação dos dry ports dentro do território nacional, né? Não só na região de São Bernardo, que sim é uma região importantíssima, não é? Passando pelo Rodoanel, no meio do caminho de Santos, que é um dos principais portos da América Latina, né, se não do mundo. Então nós vemos sim a necessidade de ampliação dos dry ports aqui dentro do território nacional, e de São Bernardo, simplesmente como localização privilegiada que tem, deveria ser uma base para a instalação desses portos. Né? Regina? Eu não vou entrar no mérito do Porto Seco para São Bernardo especificamente. Eu vou entrar no mérito da falta de legislação que nós temos hoje para a abertura de novos portos secos. A Receita tinha uma proposta que ela fazia licitações, e aí ela abria os espaços, e olha, que nem eu estava comentando antes da nossa entrevista aqui, estava comentando com a Luciana e com o Guilherme, justamente sobre que em Santos eles tinham a ideia de conceder 8. Abriram, fizeram o ato declaratório e tudo mais. Mas aí, não houve interesse por parte do empresariado. E 2, o governo decidiu que era muito trabalho para ele fazer a administração desses espaços. Então, eles decidiram, por modificar a legislação, fizeram uma medida provisória dos CLIAs, Centros Logísticos Integrados e Alfandegados. Aí, o que aconteceu? Essa medida provisória caiu, fizeram até a instrução normativa, a portaria, determinando todos os detalhes que tinham que ter um CLIA. A medida provisória caiu e 5 empresas só conseguiram se registrar como CLIA. Daí para frente, isso há 5 anos, ninguém mais mexeu. Ninguém mais falou nada. A legislação está no Congresso para ser analisada. Não houve uma análise. Então, hoje, para se abrir um novo Porto Seco, a legislação está restrita, está inoperante. Tem uma instrução normativa, 241, que ela fala, inclusive, do Porto Seco Industrial, onde se poderia colocar espaços de empresas para fazer, para industrializar seu produto, para fazer exibições de material importado e tudo mais. Só que isso é inviável pelo custo, por quê? Por falta de espaço e por falta de terminais. Mas não esbarraria com um entreposto industrial, com linha azul, alguma coisa assim? Não. O que seria da questão do Porto Seco Industrial, aeroporto industrial ou porto industrial, seria, por exemplo, uma empresa pequena que não tem
200 milhões, não tem 20 milhões de comércio exterior ou 10 milhões de comércio exterior para ter linha azul ou para ter o RECOF, que é o regime informatizado de entreposto industrial. Então, ela teria nesse espaço físico, dentro de um porto seco, um espaço segregado para que ela pudesse industrializar ali dentro dos 80% de exportação. Então, ela viabilizaria a parte de venda 20% do mercado interno e 80% já faria sem ter que usar alguns regimes aduaneiros, como o drawback, entreposto, etc. Então, só que isso ficou inviável por quê? Porque os portos secos que estão funcionando a pleno vapor. E os que estavam com menos vapor não fecharam, tiraram as suas atividades. Tem em São Caetano, por exemplo, tem uma concessão de um que está parado. Em Jundiaí também. Então, escolher melhor o local seria um ponto interessante, mas hoje, primeiramente, é o problema da legislação que está assim, com um grande ponto de interrogação, não se sabe até onde vai poder ir. Tá certo. É um dos grandes problemas que nós temos aqui no Brasil quando se fala de comércio exterior, esses grandes pontos de interrogação que acabam atravancando todo esse processo de desenvolvimento na nossa área, né? Nós percebemos que a preocupação do governo em relação à ampliação do comércio exterior é muito bonito quando eles articulam isso, quando eles falam tal, mas efetivamente nas ações nós não conseguimos vislumbrar um futuro muito bom para o comércio exterior.